que é esse poder tudo, né? É que dentro de nós existe um potencial de fato que, se desenvolvido, estimulado, etc e tal, a gente vira ser, certo? E pensando no mundo que a gente vive, que diz pra gente que é possível fazer tudo e ser tudo, a gente acaba entrando num lugar de frustração tão imenso e de não validar aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente é de maneira muito intensa, né? Então, em ordem prática, o que isso significa? O mundo diz pra gente que é possível você trabalhar, aí eu vou fazer o recorte de gênero, tá? Você trabalhar, você estudar, você ser mãe, você ter um casamento, né? Você cuidar de você. E isso é mentira. E aí a gente entra em dois lugares que é assim. Eu vou tentar alcançar isso de qualquer jeito e vou pagar preços altíssimos por isso, por um ideal irreal, né? E vou provar para o sistema e para todas as outras pessoas que isso é possível, porque eu quero acompanhar o sistema, eu quero pertencer a esse sistema, eu quero ganhar uma medalha com esse sistema. Por um outro lado, se eu nego o que o sistema está me dizendo, eu vou ter que lidar com a frustração da realidade, que ela é concreta em me dizer: você não pode fazer isso, porque isso não é possível de fazer. E aí você tem que lidar com a impotência, né? Porque nós somos seres impotentes, porque a gente não pode tudo. Isso é uma realidade. Então, eu vou lidar com o que exatamente? Mas para eu poder escolher com o que eu vou lidar, eu preciso ter consciência do que eu estou lidando. Para eu ter consciência, eu preciso pensar, eu preciso observar, eu preciso perceber, eu preciso sentir. E aí a gente entra no recorte de classe. Eu preciso ter tempo para tudo isso. E se toda a minha energia instintiva ela está direcionada para a sobrevivência, eu não vou pensar em nada disso, eu não vou perceber, eu não vou nada, eu vou o quê? Sobreviver. Eu vou lutar para isso. Então, essa troca que eu tive com a minha amiga e algumas sessões que eu tive com alguns analisandos, elas me levam para esse diálogo que eu quero ter com vocês, assim, né? Como a gente lida com as escolhas que a gente faz e com as escolhas que a gente deixou de fazer. E como a gente entende as nossas escolhas como um grande projeto existencial, sabe assim? Que não necessariamente tem a ver com o trabalho, né? Ou com o estudo, mas com um projeto de vida. Com um projeto de vida, assim. Então, a escolha de uma carreira, ela fala sobre você, sobre o projeto de vida que você quer ter. O casamento, ele é um projeto de vida, sobre a escolha de vida que você quer ter, a maternidade. Então, todas as áreas na nossa vida, a gente vai jogar luz, a gente vai jogar energia sobre elas e a gente vai abrir mão de um monte de coisa para poder ter essa experiência e para poder viver e a construção desse projeto. Então eu venho falando em alguns vídeos sobre desejo e galera, eu posso falar por mim, eu sou um ser desejante, eu sou cheia de quereres. Só que não é possível realizar todos os quereres, então eu vou ter que fazer as pazes e eu vou ter que apaziguar os desejos e as manifestações de coisas e Camilas que não vão existir, porque é um corpo só. É uma única existência para eu querer fazer tudo, né? E aí eu vou estar à margem do que o sistema está me dizendo, né? Então, como a gente lida com essa frustração e encara a realidade que, de fato, o sistema está vendendo algo que é uma grande mentira, uma grande falácia, sabe assim? Então, por exemplo, para eu estar morando aqui em Lençóis e para eu viver da maneira exatamente como eu vivo, por exemplo, eu abri mão da maternidade e foi realmente consciente. Eu escolho não ser mãe porque eu quero ser responsável única e exclusivamente pela minha vida, nada além disso, certo? Eu escolho
não casar, porque este casamento que está posto socialmente, em grande maioria, e há muitos séculos e séculos, não dialoga comigo. Então eu abro mão desse lugar. Eu abro mão da constituição familiar nuclear, que é o que está posto também, ocidentalmente falando, há milênios, porque eu não acredito nesta forma de constituição de família, né? Quando eu tomo a decisão de ser autônoma, eu abro mão do concurso público, como eu fiz. Eu era professora no município de São Paulo, dava aula de arte, eu era concursada. Eu exonerei desse cargo público. Eu abro mão da estrutura CLT, porque são estruturas que não dialogam com a forma que eu acredito de existir e viver no mundo. Não tem a ver com o trabalho, percebe? Tem a ver como eu quero existir. Porque hoje o que tem mais importância para mim, hoje não, mas há muitos anos o que tem mais importância para mim é o tempo. Tempo para mim é um valor que eu não tenho dimensão aqui para explicar para vocês do que significa. Mas isso para mim é o que tem mais valor. Então, se o tempo é um valor para mim, quais são as escolhas que eu vou fazer na minha existência que vão dialogar com o tempo? Então, você percebe que é muito maior, muito mais profundo, muito mais complexo do que só um trabalho. Mas para eu chegar nessa equação toda, eu precisei pensar, eu precisei viver, eu precisei elaborar, eu precisei sentir, percebe? E não foi nada fácil. Muito pelo contrário, assim. Foram preços altos que eu paguei, foram sacrifícios que eu tive que fazer, foi muito choro à noite nesse travesseiro, foi muita terapia, foi muito orixá para tudo isso, percebe? Então, é preciso que a gente consiga enxergar para além do que está posto socialmente dizendo. E isso não é uma tarefa fácil não, galera. Eu sempre falo isso, não dá para romantizar. Né? E aí eu pego um gancho nessa troca que eu tive com ela, que ela estava falando para mim que ela admirava a minha coragem, que eu vou lá e faço e tudo mais. Então, por exemplo, quando eu venho aqui e boto minha cara e falo o que eu tenho que falar e ponho os meus vídeos, eu faço vários vídeos para chegar nesse vídeo aqui. Tem um monte de vídeo que eu fiz, um monte não, mas tem alguns vídeos que eu fiz e eu deletei. Teve vídeo que eu fiz, eu editei e deletei. Teve vídeo que eu fiz e que tá aí, que eu não vou postar. E aí onde entra tudo isso, né? É medo de ser cancelada? O que é exatamente, né? Quando eu abro o vídeo falando todas as pessoas podem ser tudo, aí eu digo, tem recorte de classe, de raça. Percebe que para você falar algumas coisas, não é tão simples assim. Você vai se esbarrando em tantas coisas que existem na sociedade que não é só abrir a boca e falar. Né? Eu tenho um dos vídeos que eu fiz que eu falo, porra, cara, que saco, eu quero falar a partir da minha escrevivência preta, de qual é a minha história, mas se eu falar isso, o nego vai falar, ai, que jovem mística, ai, que namastê, ai, porque nem todo mundo tem esse privilégio, ai, que não sei o que lá. Então, assim, a minha existência e a minha escolha, sendo de maneira prática e objetiva, anulada por um contexto social, percebe? Como é complexo e como é difícil as coisas, como é difícil a gente bancar também as nossas escolhas, dentro de poder ser tudo e não poder ser tudo, e eu faço um recorte e eu invisto toda a minha energia dentro desse recorte, trabalho para realizar isso, e no final das contas essa existência, essa escolha vai ser anulada por conta de uma grande sociedade. Você percebe a neurose que é tudo isso? Né? E nessa troca com ela, nós falamos sobre a maternidade que ela escolheu e que ela está construindo. Então, como que ela vai falar para as redes, ou para o mundo, ou para as pessoas que estão no entorno dela, a escolha que ela faz, sem ser criticada, sem ser julgada, sem ser cancelada, porque tem uma série de coisas a levar em consideração. Aí ela se silencia, e aí ela não diz nada, né? E quantas outras coisas ela abriu mão da vida dela para ter essa maternidade que não é validada e não é legitimada. Por quê? Porque disse que lugar da mulher é onde ela quiser,
né? E ao mesmo tempo disse que a mulher tem que ser mãe, ela foi feita para ser mãe. E aí quando ela é mãe, a sociedade, eu falei isso em outro vídeo, ela não é estruturada, não foi criada para maternidade, muito mesmo o corpo da mulher, não foi. Não foi. O mundo ele foi criado para um corpo cis, hétero, masculino. É assim que o mundo foi criado e é até hoje, na grande maioria das sociedades e das culturas. Não todas, mas na grande maioria, né? Então, como é cruel com a gente, principalmente, de novo, recorte de gênero, de raça, né? Como é difícil para o corpo da mulher, seja ela cis ou seja ela trans, seja ela branca ou seja ela não branca, seja ela negra, seja ela indígena, seja ela amarela, cada marcador social vai trazer um grau de dificuldade para isso, mas como é difícil, né? Você fazer uma escolha e abrir mão de todas as outras, né? Então eu atendo uma moça que ela tem uma carreira construída na experiência e não na academia. E hoje ela traz o drama dela não ter feito faculdade, não ter um mestrado, não ter um doutorado. E como é difícil para ela validar os 20 anos de carreira foda e do nome que ela tem na área que ela vive, com a experiência que ela teve. Porque, socialmente dizendo, a construção do conhecimento ela é acadêmica. Tudo que é fora da academia não é. Tem vários debates a respeito disso e eu não sou a única a debater essa questão. Eu sou mais uma voz falando a respeito disso. Né? Então, veja, ela com dificuldade de validar 20 anos de carreira a partir da experiência e não da academia. Essa outra minha amiga com uma maternidade que não é validada porque ela não é igual a todas as pessoas, porque ela abriu mão, sim, ela abriu mão de uma carreira, ela abriu mão da academia, porque ela falou, eu vou investir nessa maternidade, eu botei um filho no mundo e eu quero investir nessa criança, no afeto, na construção da cognição, no desenvolvimento dessa criança. É isso que eu quero fazer. Mas, nossa, ela vai abrir mão, isso é o patriarcado. Não é, cara, é uma escolha dela. Né? E a dificuldade de validar essa maternidade, porque todas as outras mulheres que habitam dentro dela não estão para jogo no momento, quem está para jogo é a mãe. Né? Assim como eu abri mão do casamento, abri mão da maternidade, e nossa, ela é a tia solteirona, ela é a tia dos gatos. Por quê? Porque eu pensei na minha vida, que vida eu quero ter. Quero ter uma vida tranquila, de silêncio, no meio do mato, com pouca gente, sabe? E todo dia para cachoeira, essa vida que eu quero ter. Fazer meus atendimentos, fechar meu computador aqui, acabou, fechou o computador, não tem mais trabalho na minha vida. Eu quero ler, eu quero dormir na rede, eu quero brincar com a minha gata, eu quero curtir nos 5 dias de carnaval, 2 dias, um de bloquinho e um de rolê à noite. É isso que eu quero fazer, eu quero ter direito de escolher a vida que eu quero ter. E apaziguar todas as outras vidas que eu não tive. Ah, mas não tem um único modelo de casamento, não tem um único modelo de maternidade. Eu confesso, não tem mesmo. Só que todos esses outros modelos, eles são tão embrionários e eles são tão artesanais na sociedade que eu não quero ter esse trabalho. Eu não quero ter o trabalho de tecer uma nova maternidade, eu não quero ter o trabalho de tecer um novo modelo relacional com uma pessoa que tem aí a não monogamia, tem tantas outras formas, né, que não é a monogamia, que é o que está estabelecido, judaico-cristã na sociedade. Eu não quero, não estou afim de ter esse trampo, entende? E para mim tá tudo bem, mas socialmente falando, na grande maioria não é bem visto. Né? Então, como é que a gente lida com a frustração interna de não ser aquilo que de repente eu gostaria? Então, por exemplo, eu gostaria de ter sido cantora, eu gostaria de ter sido uma atriz brilhante, maravilhosa, indo ouvir The Oscar Goes to Camila Ferreira, sabe assim? Queria ter sido atriz da Globo, queria ter participado de grandes companhias teatrais da cidade de São Paulo, como o Coletivo Negro, como a Companhia Latão, nossa, olha, me fugiu, como o Teatro Oficina, enfim, Vento Forte. Tem tantas companhias fodas e eu nunca consegui chegar nesses lugares. Nunca consegui cantar, nunca consegui atuar. O pouco que atuei no comparativo com tanta gente que está aí vivendo no mundo teatral, eu atuei muito pouco. Minha experiência foi muito pouco. Por quê? Porque eu tinha que sobreviver.
Eu tinha que pagar conta, eu tinha que comer, eu tinha que existir. E eu não tinha tempo para me dedicar. E o pouco tempo que tive, sofri um racismo do caralho, né, no mundo teatral. E aí a realidade bate na porta. Né? Quem são os corpos, de novo, gênero, raça, classe, quem são os corpos que têm direito a vivenciar e experienciar o mundo teatral? Então eu tive que lidar com essa frustração. Não vou ser atriz, não vou ser cantora, não dou conta de ficar tentando, e depois de 10 anos, 15 anos, 30 anos, ela conseguiu. Admiro todas as pessoas que têm uma carreira e que para chegar onde chegou, teve que, gata, não dou conta, dei estômago para isso. Eu tive estômago para criar o que eu tenho hoje, que também não foi fácil. Então, quais são as batalhas e quais são as lutas que eu tenho disponibilidade de viver? Né? Então, não tive estômago, não tive e não tenho para batalhar por uma carreira de atriz. Não tive, eu falei, eu desisto. Não dou conta, eu dou conta de ser o que eu sou hoje, que também não foi bolinho, mas isso aqui eu dou conta. Né? Então, eu trago aqui essa reflexão que tantas pessoas já trouxeram, para que vocês pensem mesmo, sabe? Para, bicho, pensa, respira, que vida eu quero, quais são as escolhas possíveis, sabe? Como eu legitimo a minha existência, as minhas escolhas, e como eu apazigo em mim tudo aquilo que eu não vou ser, porque não dá para ser, não dá para fazer tudo junto, porque o mundo não é construído para isso, mas que mundo eu posso construir dentro desse grande mundo? Que sistema eu posso respeitar dentro de mim, dentro desse grande sistema? Mundos paralelos, essa que é a real, né? Porque senão a gente entra num niilismo de que nada é possível, porque eu sou uma mulher, porque eu sou preta, fudeu, então eu não vou sair de casa, então eu não vou sair da cama, porque o mundo está me dizendo. Sim, o mundo está dizendo, mas eu também tenho um mundo interno. Eu também tenho tantas outras pessoas que comungam do mesmo ideal que eu, que comungam dos mesmos princípios que eu. E como é que eu construo isso? Eu e as outras pessoas. Entende? Então eu também tenho que dizer que para chegar aqui onde eu cheguei, eu não cheguei sozinha, não. Eu tive pessoas e lugares muito pontuais que me fizeram chegar até aqui. Sabe assim?